noite. Nessa edição iremos apresentar fatos ocorrentes da Segunda Guerra Mundial. Iremos mostrar reportagens com o nosso repórter João Vitor, diretamente da Itália. Eu sou da escola Agostinho Simonato, do bairro. Sim. Estuda lá com ele, não é? Isso aí. Ah, Bairro ok. Jardim América. Conheço ele. Eu gostaria de fazer umas perguntas sobre a Segunda Guerra Mundial. Pois não, claro, à vontade. O que você acha sobre os fatos ocorrentes na Segunda Guerra Mundial com a tomada de territórios? Olha, a Segunda Guerra Mundial ela trouxe uma lição amarga para o mundo, porque ela serviu para mostrar que o homem, quando erra e evita o caminho da conversação, ele corre o risco de partir para o caminho da violência. Por exemplo, você me perguntou especificamente sobre a questão da tomada Tomada de territórios. Tomada de territórios. Tomada de territórios é um assunto complicado, na verdade. Quem leu um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial sabe que a Alemanha nazista ela empreendeu uma campanha para tomar a Europa e o mundo todo civilizado. E isso é muito complicado. Naquele momento, Hitler, o que favoreceu Hitler a chegar naquela posição de conseguir tomar vários países e empreender uma guerra que acabou tendo abrangência mundial com a aliança com o Japão e com a Itália. Hitler se beneficiou da capacidade dele de oratória e de mobilizar a massa. A Alemanha nazista era constituída de pessoas inteligentes, pessoas cultas, mas pessoas que não conseguiram entender o poder que Hitler exercia sobre a sociedade naquela época. E isso vale para a gente hoje. Hoje o cidadão ele é pouco crítico. Ele não sabe analisar, por exemplo, quando ele está sendo manobrado politicamente. Vale para nós, como cidadãos brasileiros, para aprendermos com a história, que o que aconteceu no caso específico da Alemanha nazista e também do Japão e da Itália, que formaram lá o eixo do mal, é que isso pode se repetir em qualquer momento da história. Basta um político carismático, uma pessoa com influência, e ela vai, claro, mexer com os seus cidadãos e, quem sabe, aí, levar uma terceira guerra mundial. Esperemos que isso nunca aconteça, que a gente saiba aprender com nossos erros. Com certeza. E os sobreviventes de hoje? Como você acha que eles vivem mentalmente? Tá. Eu não sei mensurar hoje qual o número de sobreviventes especificamente da Segunda Guerra Mundial, mas eu vi um documentário sobre os campos de concentração nazistas e vi um filme muito emblemático que eu recomendo a todo mundo, que é A Lista de Schindler, que fala de um alemão que não era partidário do nazismo, mas que ele se beneficiou com o nazismo e que foi o maior sujeito humanitário daquela época, porque ele usava a fábrica dele como uma desculpa para salvar os judeus, para que eles não fossem para os campos de concentração. Então, quer dizer, isso é muito interessante, né? É claro que quem viveu aquele período, quem foi perseguido, quem foi caçado, trouxe consigo para a vida uma marca terrível, algo que nenhum tipo de recompensação financeira vai conseguir tirar dessa pessoa. Mas a experiência dessas pessoas, mesmo de sofrimento, é aquilo que eu falava na primeira resposta. Ela serve para ensinar a nós, que vivemos no presente, a não esquecermos do nosso passado e a prestarmos atenção no que o homem pode fazer quando ele envereda pelo caminho mau. Com certeza. Se você tivesse participado, você acha que poderia ser um sobrevivente? Isso é muito difícil de mensurar. É muito difícil de você falar qual seria a minha situação, ou a sua situação, ou a situação dos seus colegas diante de uma guerra como a Segunda Guerra Mundial. Você sabe por quê? Numa guerra, a gente costuma, isso é uma frase feita, mas ela é bem objetiva, ela funciona corretamente. Não existem vencedores, acho que todos são de certa forma vencidos. Todos os lados numa guerra perdem. E quando você fala assim de perdas humanas, você não consegue mensurar o valor de uma vida humana. Né? Se você olhar o Evangelho, Jesus já diz isso, né? Uma vida humana vale mais que o mundo todo. E é interessante a gente dizer, tentar imaginar, eu poderia ou não ter sobrevivido com a minha capacidade, com o meu conhecimento, ou com a minha força de vontade. Mas isso não depende da pessoa. Por exemplo, quando eles bombardeiam uma cidade,
com uma bomba atômica, igual aconteceu com Hiroshima e Nagasaki, por exemplo. Eu imagino que lá muitas pessoas achavam e confiavam na sua própria capacidade de sobrevivência. Mas o que fazer diante de um fato tão trágico como Hiroshima e Nagasaki? Ou o que fazer diante da invasão do território de uma cidade, de um país, por uma força destruidora como a máquina de guerra da Alemanha nazista? Eles chegavam e matavam. Chegavam e prendiam em campos de concentração. E aí? Fazer o quê? Então, acho que sobreviver era muito mais pela conjuntura dos fatos. Eventualmente, alguns sobreviviam porque uma série de fatores dava condições e permitia que eles sobrevivessem. Mas sobrevivência é uma coisa muito difícil de se discutir. Com certeza. Você acha que antigamente as técnicas de guerra eram favoráveis a quem ia atacar? Técnicas de guerra. Bem, olha, eu não sou especialista em campanha militar, mas a verdade é que a guerra não mudou muito nos últimos 200, 300 anos. Né? O que a gente tem visto hoje, a nossa guerra atual, ela é mais tecnológica. Mais técnica, ela é praticada pelo ser humano. O ser humano, ele é falho. Então, tem um livro muito bom chamado A Arte da Guerra, que ele define assim: conheça o seu inimigo e de todas as lutas que você lutar, 50% das lutas você vencerá. Conheça você e ao seu inimigo, de todas as lutas que você lutar, 100% das lutas você vencerá. Então, poxa, ele falou isso há mais de 2000 anos. A mentalidade dele não é incorreta. E se aplica até hoje. Aliás, é uma lição de casa para os militares. Então, técnica de guerra é um assunto muito complicado, porque a nossa guerra hoje, por exemplo, seria mais tecnológica. Mas como quem usa a tecnologia é o ser humano, e o ser humano é sujeito a falhas, eu acho que a técnica de guerra em si depende muito da inteligência e da habilidade do gestor, e aí eu falo como administrador, do cara que vai estar administrando a guerra. Nossa. Essa foi a última pergunta. Muito obrigado pela forte. Prazer em falar contigo e com a sua equipe. Muito bom, né? A nossa entrevista com o repórter João Vitor. Ele já está voltando da Itália já, e agora em nosso palco queremos receber o historiador Daniel. Como você vai? Tudo bom? Você irá explicar um pouco sobre os fatos ocorrentes na guerra, né? Sim, senhor. Então, por favor, prossiga. O início, a marcha inicial ocorreu no ano de 1939, quando o exército alemão invadiu a Polônia. E qual foi o principal eixo dessa guerra? Alemanha, Itália e Japão. E qual grupo se destacou na Segunda Guerra? Os nazistas. Os nazistas. Acabamos de receber uma chamada aqui da nossa repórter Larissa, diretamente lá da Alemanha, por favor. Nós queremos entrevistar agora um descendente de alemão que soube estudar um pouco mais sobre a Guerra Mundial. Interessante esse diálogo aí, né, Nelson? É interessante porque o Pintado dá essa liberdade. Ó, a gente viu uma outra imagem conversando também com o jogador do Guará. Isso é importante, essa comunicação. Provavelmente o jogador que vai estar na partida, no alemão, você pode entender. Ele perde a bola, o time pode vai recuperar. Hoje o início, o marco inicial ocorreu no ano 1939, quando o exército alemão invadiu a Polônia. De imediato, a França e a Inglaterra declararam guerra à Alemanha. De acordo com a política da aliança militares existente na época, foram-se dois grupos aliados, liderados por Inglaterra, URSS, França e Estados Unidos, e o eixo Alemanha, Itália e Japão. Muito obrigada pela sua entrevista. Teve onde a gente desembarcou e foi tudo com o Nordeste do estado. Passando por Roma. E da Itália que mandaram para mim. E mais um pouco. Depois da gente filmar aqui. E
Como o senhor conseguiu lidar com a falta da preparação psicológica? Se vocês não estavam preparados. Porque o Brasil... Justamente, né? Principalmente a gente que é do interior, a maioria todos, não vou dizer que era eu só não, a maioria todos era tudo nos interiores, né? É que nos Estados Unidos é assim, o pessoal todo no fora. E aí nós viemos, era exército, né? Aí deu a disciplina muito forte, e aí obedecia a tudo, né? A gente nunca se atrapalhou. Vai fazer ela sofrer muito, sofrimento, a farda nossa, negócio de francês, era uma atrapalhação danada, que eu nunca vi. E por que as fardas eram iguais? O Brasil não tinha preparação para a guerra. Ah, tá. O Brasil estava não... preparado para uma guerra. Foi um ano que nós pegamos o maior inverno, o maior Aonde? frio, na Europa, na Itália, o gelo, você, se dormisse que eu tivesse numa casa, quando você abrir a porta, a neve está lá em cima. Aí você tem que... E é granada, você tirava o grampo, jogava lá, ela acabava com tudo. Pegou assim, eu sei, deitado de tudo, se coçou por lá e coisa, tirou um pedaço de queijo e ficou comendo. Eu digo, ô seu filho da mãe, está com tantos dias que não come nada, você está comendo queijo. Eu acabei de fechar a boca, veio uma granada de morteiro, bateu bem no meio das costas do rapaz. Não. Assim, eu tive cuidado, qualquer coisa eu metia a cabeça assim. Parte 2, bastidores. Tudo bem, é ótimo. Cadê meu boné? Cadê meu boné? Cadê boné? Cadê boné, Alessandro? Deve estar aqui embaixo, né? Boné do Alessandro. Tá ali, ó. Onde? Tá por aqui. Ele já comentou, já. Tá por aí. Cadê? Deixa eu dar uma olhada aqui. Mas só fora. Era só perguntar. Alessandro, Oi. você vai perguntar qual... Cadê o boné? Pega o boné rapidão. Ô, Edson. Ô, Edson. Ah, caralho. Boa noite, caralho. Ô, me daí. Ô, ele já tá comentado, não já? É, tá sim. E aí, gente? Quem comentou? Eu, João. Olha a diferença dessa câmera para essa aqui. Faça pergunta. João, faz o selo, João. Faz o selo de aprovação. Não, eu faço isso. Você vai perguntar qual foi o Faz o selo de aprovação. Alessandro. Qual o principal eixo dessa guerra? Aí ele vai falar Alemanha, Itália e Japão. Você pergunta, qual é o principal grupo que se destacou? Alessandro, faz o selo de aprovação. Bora, gente, bora. Pronto, acabou. Tchau. Tchau. Muito boa, né, nossa entrevista com o repórter João Vitor. Agora nós iremos receber aqui no palco o nosso historiador Daniel. Ele irá contar mais sobre um pouco da história dessa guerra. O início, a marcha inicial ocorreu no ano de 1939, quando o exército alemão invadiu a Polônia. E qual foi o principal eixo dessa guerra? Ah, Daniel, caraca, Daniel.